Ei pessoal, meu nome é Silvia Mazzoni e bem-vindos a mais um vídeo do canal Redescobrindo o Caminho, onde aprendemos a ler a Bíblia sobre o olhar judaico-messiânico. Hoje o vídeo vai ser muito especial. Vamos aprender sobre os sinais do Messias na vida de José. Talvez nenhum personagem da Bíblia tenha mais paralelos com Jesus do que José. A vida dele ocupa mais capítulos de Gênesis do que qualquer outro personagem. Mas antes, vamos relembrar quem foi José. O José que eu vou falar hoje não é o José pai de Jesus, hein, gente? O José que eu vou falar é o José mais conhecido nas histórias infantis como José, o príncipe do Egito. José nasceu em uma família de vários irmãos e o pai dele, Jacó, o considerava o favorito. Um dia, Jacó deu uma túnica colorida para José e isso causou muitos ciúmes nos seus irmãos. Também José irritava seus irmãos porque contava os sonhos que ele tinha, sonhos dos quais ele era uma figura destacada. Toda essa situação culminou numa ira muito grande dos irmãos e eles acabaram vendendo José para os mercadores que passavam. Mas o pior é que eles enganaram o pai deles, dizendo que José havia morrido, que ele tinha sido atacado por um animal e comido, mostraram uma túnica toda ensanguentada, foi uma calamidade. Bom, mas José começou a vida como escravo, mas se tornou o segundo homem mais importante do Egito. Acontece que quando ele ficou poderoso no Egito, seus irmãos que moravam lá em Canaã nem ficaram sabendo disso. E aí, muito tempo depois, houve uma grande fome na terra e acabou que os irmãos de José tiveram que ir até o Egito comprar alimentos. E quem eles encontraram? Nada mais, nada menos do que José. Imagina, eles conversaram com José face a face, mas não o reconheceram. Mas é claro, José estava conversando com eles em outra língua, todo vestido de egípcio, e além disso, os servos dele estavam chamando ele pelo nome que o faraó lhe deu, Zefenat-Paneia, que significa o governador do mundo. No Egito, José se vestia como egípcio, falava a língua deles, e quando José se encontrou com seus irmãos pela primeira vez naquele país distante, eles não o reconheceram. A verdadeira identidade de José ficou encoberta. De forma semelhante, Jesus, querido pelos povos gentios, é apresentado para o povo judeu, do qual Jesus veio, de forma caricatural, vestido com roupas romanas, usando um nome grego e falando latim. Essa é a grande razão pela qual Jesus não pode ser reconhecido hoje como Messias pelos seus irmãos judeus. Agora, vamos aos paralelos entre a vida de Jesus e José. O pai de José deu destaque especial para ele e o presenteou com uma capa colorida. Também Jesus recebeu destaque especial do pai. Vejamos como Deus se referiu a Jesus. Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Marcos 1:11. José foi pastor de ovelhas. Vejamos. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Gênesis 37:2. Ou seja, ele era um pastor de ovelhas. Jesus se declara como sendo o bom pastor. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10:11. Os irmãos de José tiveram raiva dele, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Gênesis 37:4. Jesus foi odiado pelos seus. Odiaram-me sem motivo. João 15:25. José recebeu ordens do pai para ir até seus irmãos e retornar até ele. Disse Israel, Jacó, vai agora e vê
como estão seus irmãos e como estão os rebanhos e volte para me dar notícias. Gênesis 37, 14. Jesus recebeu ordens de Deus para ir até seus irmãos e voltar para ele. Vejamos. Vou para junto daquele que me enviou. João 16, 5. Os irmãos de José o rejeitaram e o venderam por 20 ciclos de prata. Jesus também foi rejeitado e vendido por 30 moedas de prata. José é preso injustamente e colocado entre dois prisioneiros. Um dos prisioneiros é absolvido e o outro é condenado. Jesus foi crucificado injustamente e colocado entre dois prisioneiros. Um foi absolvido e o outro foi condenado. Vendido pelos irmãos, José é levado para fora de seu país e sofre muitas tribulações. E depois de tanto sofrimento, finalmente é reconhecido pelo mundo egípcio e se torna a segunda figura mais poderosa da nação. Da mesma forma, após Jesus ter sido vendido por Judas e sofrer na cruz, foi reconhecido por povos não judeus que o viam como Salvador. José tinha 30 anos quando o faraó o designou como o segundo em poder sobre todo o Egito. E Jesus iniciou seu ministério aos 30 anos. Mas talvez a parte mais importante de tudo isso é que a história de José não é somente um protótipo da vida passada, do que aconteceu no passado de Jesus, que já aconteceu, mas é também uma profecia de coisas que ainda estão para se cumprir. Vejamos, os irmãos judeus de Yeshua em breve o reconhecerão. Isso é profético, isso é uma coisa que ainda vai acontecer para frente. E eles vão se aproximar dele. Vamos ver o que está escrito na Bíblia. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram e pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Isso está escrito em Zacarias 12:10. Então, gente, nós vamos terminar aqui e eu deixo com vocês essa nova forma de ler a história de José. E aconselho que da próxima vez que vocês lerem sobre algum personagem do Antigo Testamento, ao invés de pensar que é apenas uma história do passado, procure enxergar a história de Jesus nas entrelinhas. Se você gostou desse estudo, dê um like, compartilhe com seus amigos. Assim, cada vez mais pessoas vão poder estudar conosco e aprender mais da Bíblia. Ok? Lehi traot. Bye, bye.